Então nós estamos aqui hoje para conversar do quinto passo das ferramentas práticas para a comunicação. Já estamos no quinto passo, que é a flexibilidade. Isso, e é um bom momento de nós lembrarmos, será que todos já assimilaram, já estão praticando bastante os 4 primeiros passos? A disponibilidade, a capacitação, o conhecimento, auto e autoconhecimento e também o ouvir com empatia, que nada mais é do que uma entrada para o principal, que é a escuta inteligente. E é super importante isso, porque se as pessoas ainda não tiverem compreendido e introjetado esses primeiros passos, vai ser difícil o quinto, que é a flexibilidade, porque os demais, como a gente havia falado desde o começo, todos são degraus, né? Para que a gente possa ir realmente desenvolvendo o processo de comunicação mais eficaz. Mas vamos lá, então vamos falar de flexibilidade. Muito bem, nós tentamos destacar aqui alguns pontos que possam nos ajudar muito a compreender e praticar, porque flexibilidade parece uma coisa simples, flexibilidade. Mas será que nós já observamos em quantos detalhes a falta de flexibilidade atrapalha a comunicação? Uma prática que nós temos muito aqui na Integral, na verdade, Denise, é a questão dos... Nosso público-alvo são os líderes, empreendedores, são pessoas arrojadas, que geralmente de um sonho transformaram num negócio, numa empresa de sucesso. Então são pessoas muito realizadoras. E você tem observado qual é a consequência de ser assim tão realizador? Pois é, né? Parece que sim, o sucesso naquilo que ele consegue faz com que ele cada vez mais fique forte, acredite nas suas ideias, no seu potencial, e isso pode gerar alguns problemas de comunicação. Porque aí a gente entra numa coisa que a gente sempre conversa na Integral, que é a questão da rigidez cognitiva, né? E ele achar que a verdade dele é absoluta e acabar fechando portas para as pessoas que estão no seu contato no dia a dia na hora de se comunicar. Não é intencional, né, Má? Mas as pessoas acabam ficando intimidadas, vamos dizer assim. Ele não consegue realmente somar as ideias. E daí poderia transformar essa ideia dele, que já é boa, numa muito mais legal. Né? Claro, principalmente com a participação de todos. E você tocou um ponto que nem sempre o empreendedor percebe. Porque ele é uma pessoa forte, então a equipe, até os clientes, muitas vezes ficam meio que paralisados frente a tanta exuberância. E aí que ataca a tal da rigidez cognitiva, que nada mais é do que a nossa cognição ficar um pouco congelada, assim, ela fica com uma certa dificuldade de ouvir o outro, de perceber o que os outros estão falando, não é fato? Não, e é muito interessante isso, porque essa coisa do intimidar inconsciente, ela é muito real. A gente que trabalha tanto com o empreendedor quanto com a equipe, percebe isso, né? A pessoa tem uma rapidez de raciocínio muito grande, uma visão prospectiva muito grande, uma facilidade de comunicação, e os seus liderados acabam ficando intimidados em discutir assuntos, em levar novas perspectivas. E isso é muito complicado, porque acaba gerando aquela coisa que a gente não gosta muito, que é todo mundo vai pelo meu lado, né? E o mais importante para que as ideias fiquem ricas e possam melhorar é que as pessoas possam trazer perspectivas diferentes. Então acho que ele tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? E essa ideia de, por exemplo, acolher a percepção do outro. Então nós, enquanto líderes, nós vamos precisar estar muito, muito atentos. Será que eu acolho? Será que eu recebo o ponto de vista do outro? Porque aí eu posso somar. Então essa flexibilidade vai me ajudar a ser uma pessoa um pouco mais acolhedora. E como você falou agora há pouco, essa soma de percepções vai resultar de uma comunicação muito mais fluida, ela vai se tornar muito mais participativa, e isso vai facilitar com que os empreendimentos, os projetos tenham muito maior amplitude. Eu acho interessante a gente trazer esses sinônimos, porque assim, às vezes a gente usa muito um termo como flexibilidade,
né? E não compreende a intensidade que tem esse termo, porque assim, acho que acolher é o termo correto. Eu sou flexível quando eu acolho a opinião do outro, que é mais do que só ouvir, mas é que é dar significado, entender, somar, né? Então acho que isso é super importante. Mas vamos lá, o que será que atrapalha, o que será que ajuda a gente a ser mais ou menos flexível? Então, eu penso, até escrevi alguns pontos aqui para que a gente não esquecesse. Na integral a gente fala muito da matriz primária, né? Então o autoconhecimento ele é importante por isso, eu preciso me conhecer, entender por que às vezes a minha opinião é tão contundente, fica difícil ouvir o outro, então isso é algo que atrapalha muito a comunicação. E nós temos também aquela ferramenta visão de helicóptero. Como líder é muito importante o tempo todo eu tentar ter essa visão macro de cada situação, porque daí a minha atuação vai ser muito mais eficaz, porque eu tenho aquele panorama e vejo aonde que eu posso dar uma opinião, aonde que eu tenho que estar acolhendo a opinião do outro. Também saber amortecer. Muitas vezes esse líder empreendedor, ele é ao contrário, ele não amortece as situações. É mais reativo do que proativo. Exatamente. E essa reatividade que também contribui com inibir as pessoas, inibir os pensamentos das pessoas e dificulta somar as diferenças. Porque o tempo todo a gente fala que cada um de nós é absolutamente único. Se nós somos únicos, cada um tem algo diferente, tem algo muito especial para contribuir. Legal, né? Então olha só como faz sentido essa questão dos passos, né? E deles representarem degraus para a gente chegar lá. Porque na verdade assim, se eu não tiver essa disponibilidade, que foi o nosso primeiro passo lá, para estar atento e acolher o que o outro está me trazendo, isso já não vai funcionar, né? Então usar a disponibilidade é importante. A escuta inteligente, que a gente ressaltou muito no último vídeo, que é um pouco mais que só empatia, mas que é realmente eu entender o contexto do outro. Essa questão de noção de consequência, quer dizer, de que tudo que eu falo, de qualquer ação minha tem um impacto no outro, e isso gera resultados ou não. E principalmente eu acho que uma outra ferramenta que a gente tem na Integral, que eu acho muito importante, que é a noção de alteridade, né? Das pessoas realmente compreenderem que o que é diferente não é necessariamente errado. Só é uma perspectiva diferente da minha. E que se a gente conseguir trabalhar com isso de uma forma inteligente, a gente consegue agregar muito mais. Pois é, algo que nos estimula mais ainda estar compartilhando essas ferramentas da Integral é a própria tecnologia. A tecnologia está dando um outro formato para as relações, para o mundo, para o trabalho. Essa questão de hoje, a maior parte das nossas atividades elas estão online. Isso também cria várias possibilidades. Você mesmo estava me contando que hoje o que você faria em 2, 3 dias, você faz em um dia pela facilidade da tecnologia. Mas que também exige da gente, né? Porque você precisa ter uma rapidez maior até de mudar de assunto, é como se tivesse que virar a chavinha toda hora, né? De estar inteiro realmente para aquilo que está acontecendo. Você termina uma reunião, começa outra, termina uma reunião, começa outra. Então assim, eu preciso aprender, eu acho que é um processo de aprendizagem mesmo, a fazer isso de uma forma mais natural, mais leve, né? Para não travar muito. Exatamente, tem a questão de que aí eu vou precisar muito mais de flexibilidade. Se eu sou uma pessoa mais rígida, como é que eu saio de uma reunião, entro para outra, que o assunto é diferente se eu não estiver inteiro ali? A questão da plenitude, de eu estar pleno nas atividades que eu exerço. E até a própria ansiedade de querer terminar logo porque tem uma outra reunião e porque tem muito assunto para ser tratado num espaço de tempo menor. Então acho que tudo isso é um processo que a gente está passando por um processo de aprendizagem mesmo, de conseguir fazer isso de forma mais tranquila, né? E de entender que sim, tem um outro, mesmo que uma tela de computador, uma tela de celular, tem um outro lá do outro lado, né? E que também tem as necessidades, a percepção dele, que eu preciso fazer isso de uma forma rápida, flexível, porém de qualidade. Claro. E a questão da flexibilidade,
perante essa tecnologia não significa que eu vá deixar que o outro passe por cima de mim. Não tem nada a ver. Outro dia um executivo me falou assim, mas eu não posso ficar sendo flexível, porque daí eu vou fugir dos meus objetivos. Não. Muito pelo contrário. A flexibilidade vai te ajudar a alcançar primeiro os seus objetivos, porque aí você vem somando, você não vai criar tanto custo oculto, o famoso custo oculto, que são desgastes desnecessários nas relações. Então, quando eu acolho a percepção do outro, eu vou facilitar aquela comunicação. E isso vai me permitir que eu até às vezes coloque de uma forma muito mais clara aquilo que eu acho que é importante naquela negociação, naquele projeto, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa questão das discussões em pares. A gente percebe também nesses trabalhos de acompanhamento, né, de coach junto com alguns executivos, de que essa não flexibilidade entre os pares cria um desgaste totalmente desnecessário. Outro dia eu discutia isso com um executivo, falava, você tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa para resolver, que se vocês não conseguirem ter um processo de comunicação entre vocês que flua bem, não é só pensar na questão do líder com a equipe, mas também com os pares, né? E é mais difícil quando a gente tem vários empreendedores que têm essa força, essa mesma prospecção, essa mesma rapidez. Então, trabalhar a flexibilidade, eu acho que entre os meus pares para otimizar resultado para a empresa é uma outra coisa que faz toda a diferença, né? E as pessoas estão também no processo de aprender a fazer isso de uma forma mais rápida, muito pela questão da tecnologia. Até porque esse mundo novo, 5.0, essa sociedade que vem vindo, ela já vai estar ultrapassando essa questão da competitividade. O que você acabou de citar são líderes que às vezes ficam se desgastando porque ficam competindo. Eu brinco sempre o seguinte, quando você vai para uma reunião, por exemplo, com 5 pessoas, o ideal é você sair de lá com 5 percepções e uma decisão totalmente ampliada. E quando fica na competição, cada um fica se desgastando porque quer que a sua opinião prevaleça. Então, olha que legal, né? Então, na verdade, a flexibilidade ela vem na contramão aí da competição. Internamente, eu ter essa percepção de ter a minha posição, que ela é importante, eu tenho que discutir e colocá-la no grupo, mas acolher a do outro e somar isso e transformar numa decisão inteligente de time. Exatamente, não significa que eu esteja permitindo que alguém passe por cima de mim. Essa é uma noção das eras que estão indo embora. Essa sociedade 5.0, ela prevê a colaboração. As pessoas têm que se unir em prol de uma perspectiva, de um objetivo comum. Isso é muito mais válido, né? Legal. Mas e aí, tem algum exemplo de algum caso real, assim, concreto de flexibilidade que você se lembre? Tem um caso aqui que está bem aqui na minha mente. Eu tenho um participante que nós estamos fazendo até uma mentoria por conta de que ele está com dificuldade mesmo de absorver esses novos conceitos. Você vem de um mundo onde a sua prática era tão centralizadora, era tão veemente que de repente é um desafio imenso. Mas sabe qual foi o argumento que fez com que ele abrisse a mente e agora ele está assim, tentando ser flexível não só com a equipe, mas na família, com o filho? Foi a questão dos custos ocultos. Porque ele sempre foi uma pessoa que sempre quer ganhar, quer se superar, e quando ele percebeu que essa atitude mais forte, assim, veemente, acaba gerando custo, ele começou a se sensibilizar. Você vê que cada um de nós às vezes precisa de algo diferente para que a gente possa ceder, perceber, criar disponibilidade. Olha a nossa amiga disponibilidade aí. Ela está sempre junto. Então, mas agora você está falando, eu estou lembrando de um outro caso aqui que é muito parecido com esse, uma pessoa de comunicação marcante, ideias fortes, e que se sensibilizou não pelos custos ocultos, mas quando começou a entender a noção da alteridade.
E começou a perceber que, embora ele fosse uma pessoa de sucesso, as ideias dele fossem boas e dessem muito certo, né, no seu dia a dia, existia essa outra questão de entender a perspectiva do outro. E que às vezes o que era diferente não queria dizer que fosse prejudicar o resultado final. Muito pelo contrário, que se a gente conseguir enxergar que o diferente do outro pode agregar, a gente consegue ter resultados mais importantes. Muito bem, então nós esperamos estar colaborando com todos para criar estímulos, né? E deixar bem marcante como a flexibilidade é algo que vai agregar bastante, que vai nos fazer crescer, desenvolver. E como é uma questão que a gente tem que correr atrás, né, para desenvolver, não só na comunicação, mas em todas as nossas atitudes. Mas eu acho legal reforçar isso, quanto no processo de comunicação a falta de flexibilidade é um agravante, para que o processo não flua bem, né? Então assim, ele está no meio do processo ali, é o nosso quinto passo, né, e ele vem suportado pelas outras, mas ele é muito importante para que a gente consiga chegar no passo final aí de fechar o ciclo com eficácia. Então tem que cuidar disso, tem que prestar bem atenção no quanto eu consigo ou não ser flexível num processo de comunicação. Muito bem, e nós então convidamos vocês a curtir o nosso canal, a se inscrever, porque nós vamos agora ter o 6º, 7º e 8º passo da comunicação, e logo em seguida muitas pessoas estão pedindo vários assuntos que gostariam de conhecer melhor. Você também pode pedir. Legal, e se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, o fato de você se inscrever, curtir, dar um like lá, entrar no canal, vai proporcionar para você ver os passos anteriores também. E daí continuar fazendo essa caminhada junto com a gente, ok? Ótimo! Até o próximo!